Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vou trazer rodada da Série A do Campeonato Brasileiro do fim de semana e Mercadão da Bola recheado de notícias, hein? Vamos lá, galera. Começando pela Série A. Sábado, 4 horas da tarde, Bahia e Fortaleza. Sábado, 5h30 da tarde, Vasco e Grêmio. Sábado também, 6h30 da noite, Santos e Mirassol. Sábado, 9 horas da noite, Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo. Sábado, 9 horas da noite. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, já partindo para o domingo. Internacional e Ceará. Bom, esse jogo às 11 horas da manhã, próximo domingo. 4 horas da tarde, Cruzeiro e Juventude. 5h30 da tarde, Atlético Mineiro e Palmeiras. Sport e Botafogo. 5h30 da tarde, Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, os últimos 2 jogos dessa rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro são os seguintes: Vitória da Bahia e Bragantino, domingo, 4 horas da tarde, e domingo, 7h30 da noite, Clássico Carioca, Flamengo e Fluminense, domingo, 7h30 da noite. Série A, Campeonato Brasileiro, são esses os jogos. Começando o Mercadão da Bola, gente, Samsu Baidu. Esse jogador saiu do Red Bull Salzburg, da Áustria, e fechou com o Lens da França por 5 temporadas. Plea, atacante por 3 milhões de euros, saiu do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, e fechou com o PSV da Holanda. Centroavante. Continuando aqui, gente, o Mercadão da Bola, o jogador Júnior Firko saiu do Leeds United, da Inglaterra, e fechou com o Betis da Espanha por 3 temporadas. O jogador John Arias, oficialmente não é mais jogador do Fluminense, fechou com o Wolverhampton, na Inglaterra, né? O John Arias. 16 milhões de euros nos quebradinhos, o Fluminense está levando dessa negociação, tá? 6 milhões de euros ficará para o Patriotas, que me parece ter porcentagem. É o antigo clube do John Arias, antes do Fluminense, tá? Esse clube vai levar 6 milhões de euros, enquanto o Fluminense leva 16 milhões de euros nos quebradinhos. Essa negociação, ao todo, 22 milhões de euros foi o que o Wolverhampton pagou para ter o jogador. Vamos em frente. O goleiro Samuel Portugal, que estava no Porto de Portugal, fechou com o Al-Ittihad, me parece, da Arábia Saudita, esse clube, tá? Ramon Menezes, zagueiro, chega do Ceará para o Sport em definitivo, Sport Recife, até dezembro de 2026. Bom, gente, o Vitória da Bahia fechou 2 contratações. O atacante Aitor Cantalapiedra, espanhol, até 2027. Já foi anunciado, inclusive. É um atacante, como falei. Rubem Ismael. Esse é um jogador português e fechou com o Vitória da Bahia até 2028. O Fortaleza, gente, fechou 2 contratações e já oficializou. Só um adendo aqui, né? O Renato Paiva já estava fechado, né? Mas foi oficializado, já apresentado oficialmente como novo treinador do Fortaleza, né? Vai até dezembro de 26 o contrato do treinador Renato Paiva com Fortaleza, como eu já havia citado antes. Bom, Vinícius Silvestre, goleiro, foi oficializado pelo Fortaleza, né? Vai até dezembro de 26, contrato do jogador.
é um goleiro, e também aqui o jogador Everson, né? Esses dois jogadores, esse Everson, por exemplo, é um lateral, mas esses dois jogadores estão vindo do futebol português para o Fortaleza. Richard, volante, saiu do Antalyaspor da Turquia e fechou com o Inter de Porto Alegre até dezembro do ano que vem, gente. Vale dizer que esse Richard é ex-Cruzeiro, já foi desejado pelo Sport Recife, aqui em Pernambuco, não chegaram a um acordo e agora é jogador do Inter de Porto Alegre. Bom, o time aqui do... Vou dar uma checada aqui, gente, tá? Porque tá um pouquinho estranha essa informação. Félix Correia, esse jogador, fechou com o Lille da França por 4 temporadas. Por 5 temporadas, o atacante Noah Lang é jogador do Napoli de maneira oficial. Por 5 temporadas, o jogador Renato Marin, goleiro brasileiro que estava na Roma, é jogador do PSG da França. Até 2030, o jogador argentino Thiago Almada é jogador do Atlético de Madrid de maneira oficial. Puric, esse jogador é um zagueiro e fechou também com o Atlético de Madrid. O Manchester City, gente, fechou mais uma contratação, Sverme Pan. Esse jogador fechou até 2030 com o Manchester City, vindo do Rosenborg da Noruega. Beleza? Caio Dantas, esse atacante, está acertando a saída do Atlético Goianiense para jogar no Novo Horizontino. O Basel da Suíça fechou a contratação do jogador Vitinho até 2030. Vamos lá, gente. O jogador Cascarral fechou de fato com o Flamengo, chegado lá do futebol russo, né? Romarinho, por 1 ano, aquele mesmo, ex-Corinthians, Al Rayyan do Catar, fechou contrato de 1 ano com o Vitória. Beleza? Vitória da Bahia, né? Barreira, esse jogador foi oficializado como novo reforço do Botafogo, chegado do Júnior Barranquilla. O jogador Gabriel Maes, do Nacional do Uruguai, está fechando com o Ceará. O jogador Gustavo Ramalho fechou com o Torrense, pelo que eu entendi, de Portugal. Bom, gente, o jogador Adailton está saindo do clube do Remo e está arrumando para o... Vamos dar uma olhadinha aqui. Para o futebol japonês. O jogador Marcelinho está saindo do Atlético Goianiense e está indo para os Emirados Árabes. O jogador aqui, vamos dar uma olhadinha no nome dele. Paulinho. Esse jogador saiu do Vasco e foi emprestado ao Volta Redonda. O jogador Lincoln, também do Vasco, também emprestado ao Volta Redonda. O Confiança de Sergipe, gente, fechou um pacotão de reforços aí, hein? John Clay, esse jogador que já passou pelo Atlético Paranaense, por exemplo. Maicon Aquino, atacante. Vicente, lateral. Thiago, volante. São 4 reforços do Confiança de Sergipe para a sequência da Série C. O jogador Cauã Barros voltou de empréstimo do América Mineiro para o Vasco e será, o que parece, colocado no elenco. O meia Jader fechou com o Cuiabá. O Al Ettifaq da Arábia Saudita me parece, no momento, segundo notícias, ser o clube mais próximo de confirmar a contratação de Aubameyang, atacante gabonês, que também interessa ao Olympique de Marseille da França, tá? O Botafogo anunciou mais uma contratação, gente. Danilo, volante, ex-Palmeiras, ex-Nottingham Forest, até 2029. O jogador aqui, Brian Endelmon, atacante do Brentford, fechou com o Manchester United. Na verdade, está fechando ainda com o Manchester United, mas está fechado já praticamente, tá? Matheus Melo, esse jogador saiu do Santa Cruz, aqui de Pernambuco, e foi anunciado pelo Maringá do Paraná. O jogador Rui Patrício, goleiro, encaminhou sua ida. Ele é goleiro português, né? Muito tempo da seleção portuguesa.
e está fechando com o Pumas do México. O jogador Valentim Carboni foi emprestado pela Inter de Milão ao Genoa. Repito, o jogador Valentim Carboni foi emprestado pela Inter de Milão ao Genoa. Beleza? O jogador aqui, rapaz, que eu vou dar uma checada no nome que tá um pouquinho complicado. O jogador, gente, Máximo Peroni, ex-Manchester City, fechou com o Como da Itália até 2029. O jogador aqui, o nome dele, vou dar uma buscada ainda, gente, vamos embora. O goleiro, gente, Pietro Terracciano, fechou com o Milan da Itália por 2 temporadas. Marcos Spocello, goleiro, ex-Milan, fechou com a Atalanta até 2028. O jogador Quintero, colombiano, o Juan Quintero, fechou oficialmente com o River Plate até final de 2027. O PSG emprestou, gente, o volante brasileiro Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, para o Braga de Portugal. Gonçalo Borges, atacante que estava para vir para o Botafogo, fechou com o Feyenoord da Holanda. O jogador aqui, Rubens, volante barra lateral do Atlético Mineiro, indo para o Dinamo Moscou da Rússia. Repetindo, o jogador Rubens do Atlético Mineiro partindo para o Dinamo de Moscou da Rússia. 10 milhões de euros, gente, é o que o Atlético Mineiro está levando nessa negociação do Rubens, né? Lá para o futebol russo. Vamos lá, galera. Danilo Barbosa, esse volante está saindo do Botafogo e está indo, ao que parece, por empréstimo para o Fortaleza. Snoop Dogg é um rapper americano, né? Polêmico. Bom, ele é o novo investidor junto ao jogador que ainda está em atividade, Luka Modric, né? São 2 investidores, 2 acionistas do Swansea City, clube da 2ª divisão da Inglaterra, né? O Snoop Dogg, aí, o rapper, foi anunciado como o mais novo investidor do clube inglês da 2ª divisão inglesa, né? Gonçalo Petit, esse jogador estava jogando no Nacional do Uruguai, pelo que eu entendi, e fechou com o Betis da Espanha até 2031, beleza? Até 2030 vai o novo contrato, renovação do jogador Iwanere com o Arsenal. Até o meio do ano que vem vai o novo contrato do jogador Vitinho com o Internacional de Porto Alegre. Jonathan Ribeiro, ex-atacante do Ipiranga de Erechim e também do Santa Cruz de Pernambuco, é o mais novo reforço do Caxias do Rio Grande do Sul, inclusive já está regularizado. Vale falar. Aqui também, Gabriel Novaes, ex-Bragantino, São Paulo, por aí vamos. Se muito me engano, é cria do São Paulo, esse atacante. Fechou com o Amazonas. Moacir Júnior, demitido. Gerson Guzmão, contratado. Treinador demitido, treinador contratado pelo América de Natal. O Rizaspor, da Turquia, anunciou o jogador Calegari, ex-Fluminense. Samuel Otuzanhá, jogador nigeriano, que saiu do Náutico. Ele estava emprestado pelo América de Pernambuco ao Náutico, voltou para o América de Pernambuco, foi colocado para o Criciúma, contratado pelo Criciúma, não se deu bem lá e está voltando para o Náutico por empréstimo. Daniel Lima, que pertence ao Atlético Goianiense, está voltando para o clube. Fernando Henrique, esse jogador pertence ao Cruzeiro, está voltando ao Cruzeiro. Bom, esses 2 jogadores estavam no CRB. O CRB efetivou essas 2 saídas do time, né? O Malo United, da Indonésia, fechou a contratação aqui do jogador Igor Inocêncio, ex-Vila Nova de Goiás. Alejo Cruz é mais um jogador, no caso um atacante, que caiu fora do Atlético Goianiense, hein?
Matheus Albino, goleiro, que estava interessando a muitos clubes, né? Renovou o contrato com o CRB de Alagoas até 2028. Leandro, esse atacante que já passou por Palmeiras, Santos e por aí vamos, fechou com o Uberlândia, de Minas Gerais, clube da Série D. Então, vamos lá, gente. O jogador Felipe Manuel, volante, fechou com o Misto, do Mato Grosso, por 167 milhões, trazendo para o Real, certo? 25 milhões de euros, claro, né? Trazendo para a moeda euro. O Flamengo está levando, segundo informações, a Roma fechou a contratação de Wesley, lateral do Flamengo. Agora, o que eu não sei dizer é se ele vai agora ou só depois. Mas a Roma, segundo informações, fechou a contratação desse jogador. Segundo informações, galera, o jogador Richard Rios quer mesmo sair do Palmeiras, hein? E topou ceder ao Palmeiras 10% dos seus direitos econômicos pertencentes ao jogador, para que o Palmeiras ganhe o dinheiro em uma futura venda. Esse jogador possivelmente está acertando com a Roma da Itália, beleza? Outra situação também aqui, o jogador... Vou dar uma checada aqui, gente. Eu já havia antecipado para os amigos, né? Em um vídeo passado, o jogador Madueke foi oficializado, né, pelo Arsenal, chegado do Chelsea, né? Pelo que eu entendi, gente, eu não vou arriscar aqui não, vou ver o tempo de contrato dele para trazer aqui para os amigos, tá? Bom, gente, pesquisei aqui, só diz que o contrato do jogador é de longa duração, tá? Com o Arsenal, o Madueke, né? Mais duas informações aqui, gente, para fechar. Carlos Leiria, ex-treinador do Sub-20 do Botafogo, tá conversando, tem conversas avançadas para ser o novo treinador do Campinense da Paraíba para a próxima temporada, já pensando na próxima temporada, né? O Campinense que não tem nenhum campeonato esse ano. Bom, gente, houve um julgamento, né, da situação de Leila Pereira e Dudu, jogador. O jogador do Palmeiras, ou melhor, hoje em dia do Atlético Mineiro, mas na época do Palmeiras, estava no Cruzeiro, na verdade, ele teria ofendido a Leila Pereira nas redes sociais e coisa e tal. Bom, o julgamento aconteceu, ele foi suspenso por 6 jogos. O Atlético Mineiro está tentando o efeito suspensivo para ter o jogador no próximo domingo, né, contra o Palmeiras, justamente contra o Palmeiras. Mas por enquanto ele está suspenso por 6 jogos e ainda vai ter que pagar 90 mil reais de multa devido ao que fez, né? Bom, galera, só atualizando, gente, né? Já que esse é o último vídeo da semana, né? Agora eu só volto aqui pro canal para gravar vídeos e os amigos vão ter aqui no YouTube só apenas a partir da segunda-feira, né? Então, atualizando situações do Bayern de Munique, né? Que time que eu torço em relação a contratações. Vamos lá, gente. Vamos lá. Luiz Dias, já partindo para esse tópico aqui. Esse jogador do Liverpool já teria tudo acertado com o Bayern de Munique, segundo inúmeros sites. Verbalmente, já o tempo de contrato seria de 4 anos. O salário ali de 14 milhões de euros, beleza? Ele teria no Bayern de Munique. Não sei se anualmente ou por mês, né? Não sei bem dizer. Bom, o que pega? O Bayern de Munique estaria propenso a pagar 80 milhões de euros, repetindo, ao Liverpool para ter o jogador, certo? Segundo dizem, está quase tudo acertado. Com o jogador está acertado. Com o Liverpool, isso não sei dizer. Deve ser na próxima semana apenas que deve ter um avanço em relação a isso, tá? Vamos aguardar. Mas dizem os sites que está quase tudo acertado para o jogador Luiz Dias rumar para Munique, para o Bayern de Munique, beleza? O Bayern de Munique teve uma segunda proposta rejeitada pelo Stuttgart, pelo jogador Walter Made, ou Walter Mader, como queiram, né? O centroavante lá do Stuttgart. Uma proposta de 55 milhões de euros, dessa vez. Uma segunda proposta, o Stuttgart rejeitou.
O Bayern de Munique, ao que parece, vai fazer uma terceira proposta, dessa vez de 60 milhões de euros, tá? Vamos aguardar para ver se vai fechar agora ou não, né? Franz Ivanovic, esse jogador é um croata. Se muito me engano, eu já vi ele jogar pela seleção da Croácia. Se muito me engano. É um atacante, é um ponta que seria um plano B ou C ali para o Bayern de Munique, caso não feche essas contratações que eu estou citando. Nkunku, jogador do Chelsea, permanece no radar. O Chelsea quer vender o jogador e o Bayern de Munique também veria como um plano ali, caso não contrate nenhum desses dois jogadores que eu estou citando, tá? Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixa um like aí e fui!